Vocês se lembram da cena de abertura do primeiro capítulo? Sim, aquela cena onde um jovem Boruto e um jovem Kawaki se enfrentam. Ainda não posso mencionar quando exatamente essa cena está localizada dentro da história, mas o ponto em que eles assumem aquela forma amadurecida não está muito longe. Essas foram as palavras de Mikio Ikemoto, desenhista do mangá de Boruto, na Jump Festa do ano passado, cerca de um ano atrás. E bom, com a adaptação frenética do mangá no anime de Boruto durante quase o ano de 2021 inteiro, e a chegada de um último arco com a batalha final no mangá, além da fala do próprio Ikemoto, muito se especula sobre quando vem o tão aguardado time skip de Boruto. E hoje você irá entender os 4 indícios de que ele virá já no início de 2022, mais precisamente em um mês específico que eu vou revelar aqui nesse vídeo. Também iremos falar sobre quando deverá vir esse anúncio oficial e também iremos falar sobre como terminará o fim da fase clássica para a chegada do Boruto Shippuden. Então vem comigo no vídeo de hoje. Shinobi no jidai wa owaru. E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Rômulo Miranda e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Multiversando. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que é tão falado, tão batido, mas dessa vez é diferente porque tem muitos indícios, muitos detalhes que eu peguei e provavelmente você não sabe. Então eu trouxe esse vídeo aqui para falar sobre quando deverá vir o time skip de Boruto. Mas sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Antes de começar a assistir, eu peço para você deixar o like, que não custa nada e vai me ajudar muito. E se você for novo ou nova aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo de Boruto. E como eu disse no início do vídeo, existem 4 indícios desse time skip e eu vou falar sobre eles no vídeo de hoje. O primeiro é algo que muita gente já sabe, mas se você não sabe vai ficar sabendo agora, que é a questão dos 30 volumes. Para quem não sabe, no início do mangá de Boruto, a equipe responsável, ou seja, Kishimoto, Kodachi e Ikemoto, deixaram claro em uma entrevista que eles pretendiam finalizar a obra mais ou menos com 30 volumes, porque Naruto tem 72 volumes, para quem não sabe, juntando o clássico e Shippuden. E aí a obra como um todo fecharia com 100 volumes. E aí com isso muita gente começou a teorizar baseado em vai ter a fase clássica, a fase Shippuden, provavelmente eles vão dividir em meio a meio, então se eles querem 30 volumes, vai ser 15 volumes para cada fase. Então no volume 15 ou no volume 16 no caso, vai vir o time skip. A questão é que no mangá a gente já está no volume 17, começou agora, então vai ter mais 3 capítulos. Para quem não sabe, em Boruto, a cada 4 capítulos fecha um volume. Então esse volume 17 terminaria em fevereiro do ano que vem. E seguindo essa lógica da galera, da questão do meio a meio, ou eles decidiram ir até 34 volumes, que aí seria 17, com mais 17, ou não tem nada a ver essa questão de ser meio a meio, sabe? Eles podem fazer a fase clássica durar muito mais do que a fase Shippuden. Então eles podem fazer até 20 volumes do Boruto da galera com 12, 13 anos, e aí a fase deles lá na cena do futuro vai durar muito pouco. Porém, essa questão da afirmação deles de que terminaria ali com os 30 volumes nunca deve ser levado tão a sério, igual eu vejo o fandom levando, nunca deve ser levado ao pé da letra, porque é só uma entrevista, sabe? É o mesmo caso de um diretor de filme que fala que quer fazer uma trilogia, que o plano inicial dele é fazer uma trilogia, mas não é nada garantido que vai ser uma trilogia, sabe? Se não der lucro, pode virar 2 filmes ou até 1. Ou se der muito lucro e a empresa cobrar ele pode fazer 4, 5, então os planos eles podem mudar ao decorrer do desenvolvimento da obra. O segundo indício é a introdução do vídeo, que é a própria fala do Ikemoto na Jump Fest do ano passado. Para quem não sabe, todo fim de ano ali em meados de dezembro tem a Jump Fest, que é um evento sobre animes do Japão, que é usado para divulgar novos arcos, divulgar imagens promocionais, algum filme de anime, alguma informação de mangá. E Boruto marcou presença nos últimos palcos da Jump Fest e esse ano está confirmado que ele vai participar também. Para vocês terem uma noção, na edição do ano retrasado da Jump Fest, ou seja, 2019, Boruto usou seu palco para anunciar o arco dos Bandidos Mujina, voltando a adaptar o mangá, que não fazia tempo que não adaptava na época. E nesse anúncio de 2019, o Ikemoto falou na entrevista e falou pra gente que o Kawaki tava para chegar no anime,
que os personagens iam ganhar voz do mangá, da cara e tudo mais, e isso demorou um ano para acontecer. E já na Jump Fest do ano passado, ou seja, em 2020, o Ikemoto disse: já faz um ano que eu fiz um comentário dizendo que o Kawaki finalmente falaria no anime. Risos. Mas desta vez é pra valer. Kawaki vai se mover e falar. Ele será trazido à vida pelo trabalho divino da equipe do anime e atores de voz. E como eu disse na introdução do vídeo, ele ainda aproveitou essa oportunidade para provocar a gente sobre o time skip que estava chegando. E agora eu questiono vocês, seguindo o padrão de fala do próprio Ikemoto. Se em um ano ele disse que o Kawaki chegaria no anime e demorou um ano para chegar de fato, e quase exatamente um ano atrás ele disse que o time skip estava chegando, já passou um ano, então provavelmente o time skip está mais próximo do que nunca de verdade agora. Tipo, se o Kawaki chegou com um ano de atraso, entre aspas, no anime, o time skip pode chegar com um ano de atraso, entre aspas, no mangá, entenderam? E agora você pode pensar: ah, mas ele disse sobre isso para criar hype. E cara, ele simplesmente apenas anunciou o arco do Kawaki com um trailer de divulgação, o character design de todos os membros da cara. Ele literalmente não precisava criar mais hype. E se ele falou sobre o time skip é porque tem algum planejamento e realmente estava próximo. E se estava próximo um ano atrás, imagina agora. E falando sobre o anúncio oficial, como eu disse, todo ano tem a Jump Fest que eles usam para anunciar sobre coisas de Boruto, novos arcos, novos acontecimentos. E, como eu disse, esse ano, dia 18 de dezembro, também está confirmado a participação de Boruto. Mas então, será nesse evento, nesse dia que será anunciado finalmente o time skip pra gente? E existem alguns indícios de que não será anunciado nesse dia, o que não muda nada o fato da data que eu disse que vai chegar o time skip, e continua aqui no vídeo que eu vou falar. Mas sobre a Jump Fest, tem coisas, tem material, informações que eu tenho para fazer um vídeo só sobre isso, e aí falar sobre o que pode vir. Se pode vir um filme de Boruto anunciado, um jogo de Boruto, um arco novo voltando a adaptar o mangá, ou o que pode vir, o que pode ser anunciado. Se você quiser um vídeo sobre o que esperar de Boruto na Jump Fest desse ano, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Porém, como eu disse, são 4 indícios, eu só falei sobre 2, e se você tá achando que esses 2 indícios já foram fortes, os próximos 2 são mais fortes ainda pra mim. O terceiro é sobre o rumo do mangá. Pra quem tá acompanhando o mangá, tá mais do que claro que esse é o último arco, a última batalha, porque todas as peças estão se encaixando para vir de fato o time skip. Sem dar muito spoiler, mas já temos o que aparenta ser o vilão final dessa fase se movendo e o embate entre ele com os protagonistas. A gente teorizava que um dos dois, Boruto ou Kawaki, deixaria a vila no final dessa fase, e isso pode muito bem acontecer nos próximos capítulos. Tem a questão do karma do Boruto ter sido temporariamente freado, o que resolve a questão do Boruto não poder virar o Momoshiki nos próximos 3 anos para vir o time skip. E inclusive essa fase clássica pode terminar de forma trágica. E o time skip de Boruto, graças àquela cena do futuro que eles colocaram, é um dos mais, se não o mais aguardado dos animes. Tem que ser muito bem trabalhado, eles não podem só ficar mais velhos e treinar. Esse núcleo atual do mangá abre muitas possibilidades e não dá indícios de que tem algo para trabalhar depois dele. Então eu acho sim que vai vir o time skip logo após essa luta. E o quarto indício, mas não menos importante, é a decisão da equipe do anime e do mangá e a proximidade atual entre os dois. Todo mundo já conhece o perigo que é quando o anime está se aproximando muito do mangá. E aí, geralmente, em outras obras, eles têm duas decisões, que é ou tacar arcos de filler ou fazer um hiato. O anime fica um tempo sem lançar episódios para deixar o mangá distanciar para depois voltar. Em Boruto a gente sabe que não tem arcos fillers, mas tem arcos originais que eles servem para desenvolver melhor e dar mais peso para tudo. Porém, aí entra a dúvida, até quando eles conseguem colocar coisa original, sabe? Porque pra mim, a decisão que o anime teve desse ano de colocar todo o mangá em desenvolvimento no anime, galera, eles colocaram desde janeiro até outubro a adaptação do mangá, sendo que eles não precisavam fazer isso, literalmente eles não precisavam. Eles poderiam colocar o original do Kawaki em Konoha,
eles poderiam colocar arco original depois da luta contra a Delta, mas não, eles decidiram fazer tudo de uma vez. E aí, será que foi por pressão? Será que foi para ganhar hype? Eu acho que não. A gente sabe que Boruto se prepara muito sobre os arcos que eles têm para fazer e quando adaptar o mangá. Eles adaptaram o mangá de pouquinho em pouquinho. Eles trouxeram o arco dos bandidos Mujina em 4 capítulos, em 4 episódios, depois de muito tempo sem adaptar o mangá, desde a época do Exame Chunin, e ficaram mais um tempão depois disso sem adaptar, então eles não teriam por que ter essa pressa. Eu acho que fica mais do que claro que eles adaptaram muito rápido, porque eles já sabiam que ia vir o time skip no mangá, já tá chegando perto, e aí eles colocam vários arcos originais pro fim de Boruto agora, que é o que a gente tá vendo, para o time skip. Pra quem não acompanha o mangá, ficar sabendo um pouquinho, o anime atualmente tá a 8 capítulos de distância do capítulo atual do mangá, é muito perto, e eu particularmente não vejo eles demorando muito para vir adaptar essa parte do Code. Por o mangá de Boruto ser mensal, para eles darem uma distância longa, eles teriam que ficar mais um ano sem adaptar o mangá, e eu não vejo isso acontecendo, sabe? Então pra mim, na minha cabeça, tá tudo planejado já, eles sabem que vai vir time skip no mangá, eles vão adaptar essa parte do Code quando já tiver no time skip, e aí eles vão colocar arcos originais depois disso. Mais ou menos como aconteceu em Naruto clássico, sabe? O Sasuke sai da vila, aí talvez o Kawaki saia da vila, e eles mostram missões da galera de Konoha. Só que em Naruto clássico eram fillers e agora vão ser arcos originais. Mas então, Rômulo, quando é que virá o time skip? Você disse que já sabia o mês específico, então fala pra gente. Como eu disse, a gente começou agora o volume 17 do mangá e todo o volume tem 4 capítulos. Então, o primeiro capítulo desse volume foi agora, em novembro. O segundo será em dezembro. O terceiro em janeiro. O quarto em fevereiro. E, na minha concepção, o time skip, o primeiro capítulo dele, do primeiro volume dele, virá em março. Em março de 2022 será o primeiro, por todos os indícios que eu falei, pelo rumo do mangá, será o primeiro capítulo do time skip. Eu fiz esse cálculo porque, muito provavelmente, com certeza, o time skip não vai vir no meio de um volume. Igual foi em Naruto, tipo, eles fecham um volume e começam outro com time skip. Então o próximo volume começa em março, eu acho que já vem nesse. Como eu disse, nesse núcleo do mangá, todas as cartas estão sendo postas, a gente já tem o embate contra o vilão, já tem o desgaste nessa luta, tem outras peças entrando nesse núcleo, e a gente tem 3 capítulos para desenvolver isso. Pra mim, esse próximo capítulo será de luta, e aí alguém será levado ou alguém vai sair da vila. No terceiro capítulo a gente vai ter a volta para Konoha e o peso, as consequências do que acabou de acontecer. E no quarto capítulo e último da fase clássica a gente vai ter um capítulo de transição, uma fase para mostrar o que cada um vai fazer nesses 3 anos. Com quem que cada um vai treinar, quem vai sair da vila e quem vai ficar, qual que vai ser o plot. Mas é isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a minha teoria, comenta aqui embaixo. Será que agora sai esse bendito time skip? Vamos torcer, mas como eu disse, tem muitos indícios e eu acho que vem aí. Esse foi o vídeo de hoje, é tudo que eu tinha para conversar com vocês. Até a próxima, valeu, fui!